Oi, turma do quarto ano, vamos a mais uma aula de artes. E aí, conseguiram fazer a pesquisa sobre os monumentos? Sim, né? Mandaram para mim a pesquisa dos monumentos, muitos monumentos bacanas que vocês encontraram, pesquisaram, não é? Monumentos que nem eu mesmo conhecia que existia, mas que vocês mandaram para mim, que coisa boa, né? Foi uma atividade de pesquisa, de conhecimento, porque toda atividade de pesquisa também é de conhecimento, não é? Você pesquisa, mas você acaba conhecendo aquilo que você nem imaginava, né? Então é algo grandioso, é algo rico para você. Parabéns pelas atividades que vocês mandaram para mim sobre os monumentos, certo? Hoje de artes, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de artes sobre as histórias em quadrinhos. Quem é que gosta de histórias em quadrinhos aí? Quem? Muita gente gosta de histórias em quadrinhos, né? Tem gente que pega aquelas revistinhas que tem histórias em quadrinhos, né? Tem gente que gosta de tirinha, que hoje a gente vai ver a diferença dessas duas. As histórias em quadrinhos e as tirinhas, tá bom? Na página 45 de arte, a gente vai ver aí, ó. Tem aí as histórias em quadrinhos, mas tem alguns balões com algumas palavrinhas, né? Que às vezes é até conhecida para vocês, né? Ó, bu, toque, toque, cabrum, ps, pu e buá, não é? Bum. Existe aqui, não é? Tem alguns balões que estão com essas palavras. Observe que essas palavras aí, ó, e as onomatopeias da página. Qual delas aqui que vocês conhecem? Os balões e as onomatopeias. As onomatopeias, pessoal, são aquelas palavras, né, que indicam o som de algo, barulho de alguma coisa. Você chega lá na porta da casa lá da sua vizinha, aí você bate na porta, né? Qual é o barulho que a porta faz? Toque, 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 né? Você vai... Tá bom? Então, esse toque, 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 onomatopeias, certo? Quando às vezes você tá lá no telefone, o telefone toca, trim, né? Onomatopeias, que é o que a gente vai ver agora nas histórias em quadrinhos, tá certo? Quando você passa aí para a página 46, ó, página 46, a gente vai ver isso daí, né? Ó, página 46, certo? Onde diz o seguinte, ó. A finalidade da arte sequencial, o que é a arte sequencial? Sequência, né? Sequência. É contar uma história ou transmitir uma ideia em uma série de acontecimentos. Sua estrutura é composta de uma sequência de quadros que podem conter tanto imagens quanto textos, certo? Então, essa arte sequencial, que é essa história em quadrinho, ela pode ter tanto imagem quanto textos. Essa forma geralmente é usada em tirinhas e histórias em quadrinhos, frequentemente publicada em jornais e revistas. A história em quadrinhos já está dizendo quadrinhos, certo? Tem vários quadros. Já a tirinha é só uma tira, certo? Com 3, 4 quadros, né? 2, uma tira, tá certo? No Brasil, a primeira revista de história em quadrinhos, certo? Que foi As Aventuras do Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869, pelo Ângelo Agostini. Por isso, nessa data, atualmente, é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho, certo? Essa parte aqui, ó, reproduzida no surgimento da história do quadrinho no século XIX. Então, você vê aqui, ó. Certo? Nessa história em quadrinhos aqui, quando você vai ver, vai contar, certo? O surgimento das histórias em quadrinhos. Por isso que tem aqui, ó, 30 de janeiro, Dia Nacional do Quadrinho. Leiam aí, dêem uma olhada para vocês verem como é interessante, certo? Já na página 47, tem alguns exemplos de história em quadrinhos publicada atualmente no Brasil, tá certo? Atualmente são publicadas no Brasil, olha só. Nós temos aqui essa primeira aqui, que temos o que? O caranguejo, né? E essa outra aqui, ó, que fala, né, que é lá do Instituto Ayrton Senna. Essas aqui são as histórias em quadrinho publicadas
publicada atualmente no Brasil, tá certo? Então você também dá uma olhada interessante aqui, tá bom? Que nós temos aqui Ceninha e um carrinho revolucionário e temos essa história aqui do caranguejo, tá certo? Para quem gosta, aproveite, porque ó, é tudo de bom. E na página 48, diferente das histórias em quadrinhos que podem ocupar uma ou várias páginas de uma revista, a tirinha conta uma história curta. A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim, assim como as histórias em quadrinhos. Só que as histórias em quadrinho, ela é mais extensa, ela é maior, ela pega o maior número de páginas de uma revista, tá certo? Uma história em quadrinho pode ter uma página, 2, 3, dependendo da história em quadrinho, certo? Já a tirinha não. A tirinha é uma história curta, em que você vai entender, só que tem o começo, o meio e o fim da tirinha, que é o que a gente vê aqui, ó. Aqui são tirinhas, certo? Ó, primeira tirinha, segunda tirinha. Já aqui na página 46 e 47, são o quê? Histórias em quadrinhos, certo? Ó, histórias em quadrinhos, tá certo? Tem essa diferença, não esqueçam. Nas imagens da página 45 a 48, é possível observar, pessoal, alguns dos principais elementos que compõem a história em quadrinhos e as tirinhas, certo? Toda história em quadrinho tem que ter os personagens, claro, tirinha também. Tanto história em quadrinho como personagem tem que ter tirinha. Personagens. Depois tem que ter o quê? Balões de texto. Tem que ter balões de texto. Depois do balão de texto, tem que ter também onomatopeias, certo? Olha só, tá aqui, ó. A gente tem que ter personagens, que é o quê? Personagens de quadrinhos pode ser o quê? Pessoas ou animais, tá certo? Por exemplo, os personagens do Ceninha e sua turma, certo? Então pode ser pessoas ou animais. Balões de texto. Os balões de texto são recursos gráficos utilizados em histórias em quadrinhos e tirinhas. Entre os diversos tipos de balões, nós temos o quê? Os da fala, nós temos o balão de pensamento, nós temos o balão de sussurro e temos o balão de grito, ó. Cada balão tem sua diferença, ó. Certo? Ó. Para cada coisa que você vai escrever, temos o balão para diferenciar o que você vai escrever, tá certo? Se você vai colocar um pensamento na sua tirinha, na sua história em quadrinho, tem um balão de pensamento. Se você vai colocar um balão de sussurro, tem um balão de sussurro. É muito importante você observar isso daqui, tá certo? E nós temos também as onomatopeias, que é o que? A representação do som por meio da escrita, né? Quando você quer representar o som de algo por meio da escrita, a gente chama de onomatopeia. Ela está muito presente nas histórias em quadrinhos, né? Então a gente tem até aqui os exemplos de alguns, tá certo? Entendido? Pronto, muito bem. E em casa você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar, tá certo? E colar, você vai pesquisar e colar no seu caderno de arte uma tirinha e uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos pode ser só de uma folha, certo? Você pesquisa uma história em quadrinhos e uma tirinha e cola no seu caderno. E abaixo você faz a diferença das duas. Você vai dizer o que é uma história em quadrinhos e você vai dizer o que é uma tirinha. Mas, professora, não tem como eu pesquisar, não tem como eu colar. O que é que eu vou fazer? Pois você vai criar uma história em quadrinhos que tenha começo, meio e fim, com balões de fala, personagem, tudo bonitinho. E vai fazer também uma tirinha. Pronto. Após você fazer isso, você vai colocar a diferença das duas, tá certo? No seu caderno de arte, você faz essa atividade, tá bom? Mandem para mim, que é para me dar uma olhada, para me ver como é que tá ficando a atividade de vocês, tá certo? Beijos e até a próxima aula.